Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. O culto hoje ele é em ação de graças, especialmente pela vida da nossa irmã Mara, que está aniversariando hoje, por todas as mães. A maioria não pôde vir, certamente por estar recebendo seus filhos, mas enfim, onde houver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Eu tenho certeza absoluta da presença do nosso Deus nesse lugar. Nós vamos ler um texto que está em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o 24. Se você quiser apenas ouvir, escute, diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um daqueles cidadãos da terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. O Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. E nós rogamos a Ti que, pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha falar de um modo vivo e singular com cada um de nós, com esses que estão aqui presentes e com aqueles que ouvirão através do vídeo. E que a Tua graça seja poderosamente manifesta, sobretudo e especialmente nas vidas dos filhos que têm se distanciado do Teu caminho, Senhor. Que eles voltem, que eles façam esse caminho de volta, e do jeito que o Senhor for trazê-los, nós já estamos dizendo amém, glorificando o Teu nome. Nós não geramos filhos para serem instrumentos nas mãos do adversário. Foram todos consagrados a Ti, Senhor. Que a Tua graça, repito, seja manifesta na vida desses filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, quem me conhece sabe que eu não gosto desses dias emblemáticos. Dia de pai, dia de mãe, dia disso, daquilo outro, não gosto. Eu acho que todos os dias, sobretudo em relação às famílias,
os dias é dia de honrar, é dia de abraçar, é dia de considerar algo que a gente tem visto cada vez mais em baixa no nosso tempo. E mais uma vez eu quero rogar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, a esse Deus gracioso, que é especialista, ou seja, uma das infinitas possibilidades de Deus, é trazer quebrantamento aos corações daqueles que se distanciaram do Senhor. O texto lido está no contexto do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que é muito apropriadamente chamado de capítulo da graça de Deus. Aqui há 3 parábolas: a do pastor que busca, a da mulher que procura e a do pai que ama. E essas parábolas, elas ilustram o grande amor gracioso de Deus pelos que se perdem, pelos que se distanciam do Senhor, pelas mais variadas razões. E eu tenho recebido nos últimos tempos não poucas queixas, sobretudo de mães, que apesar de terem criado seus filhos na igreja visível, esses filhos se distanciaram do Evangelho. E eu queria hoje pedir de um modo muito especial, já que é o chamado Dia das Mães, que vocês que escutam essa mensagem, que vocês possam se colocar diante do Eterno, clamando ao Senhor por esses filhos que se distanciaram. Que a graça do Eterno os assista. E eu repito, do jeito que o Senhor fizer, nós vamos dizer amém, glorificar o nome do Senhor. As 3 parábolas consecutivas foram contadas para responder às murmurações dos escribas e fariseus daqueles dias, que criticaram o fato de Jesus receber pecadores e comer com eles. Pois dele se aproximavam os publicanos e pecadores em geral para ouvi-lo. Os fariseus usavam o método rabínico, ou seja, cada argumento deveria apresentar 3 provas para se tornar irrefutável. Jesus usa o mesmo método e conta 3 histórias para apresentar a mesma verdade, ou seja, falar do caráter gracioso de Deus. Para os legalistas, não há nada mais escandaloso do que a graça de Deus, que é o favor imerecido do Senhor. E se não fosse esse favor imerecido, nenhum de nós estaria aqui, nem eu. E eu glorifico demais ao Senhor, porque um dia Ele foi lá, no reino das trevas, aonde eu estava, me içou de lá e me trouxe para o reino do Filho do amor de Deus, que é o Cristo. Aleluia. O lugar da minha família era o lugar mais improvável para que houvesse conversão. E eu falo de família, família base: meus pais, meus irmãos, meus tios todos, e especialmente a minha mãe. Muitos sabem da minha história. O casamento dos meus pais foi uma grande vingança arquitetada pela minha mãe, e todos os filhos foram feitos na força do ódio. Aí vem Jesus e estraga os planos da minha mãe, e me encontra e me issa, e anos depois fez isso com minhas irmãs. Meu irmão mais próximo de mim foi assassinado. A história familiar é cheia de tragédias, mas eu fico encantada com os agires de Deus. Nunca diga: olha, isso aí é impossível.
E uma das primeiras lições do Evangelho foi entender que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então eu aprendi a nunca dizer nunca. Em nossos dias, não ouvimos muito falar de graça de Deus. Parece que este assunto tem se tornado obsoleto e tem sido relegado a um plano secundário, sobretudo por aqueles que pregam tanto o evangelho raso e de facilidades, quanto o evangelho de legalismos e terrorismo espiritual, imposto por homens. Por isso as pessoas têm perdido de vista algo que é o cerne da mensagem da cruz, que é a graça amorosa de um Deus apaixonado por pecadores arrependidos. A minha oração é para que nenhum de nós, que ao ouvir essa palavra, deixe de compreender essa verdade eterna. Não importa quem você é ou o que fez, Deus ama você e quer recebê-lo de volta, do jeito que você está. E o Senhor diz àqueles que estão ouvindo essa palavra, especialmente através do vídeo, aqueles que se distanciaram do Senhor, o Senhor está dizendo a você hoje: volte para casa. O texto lido nos traz 3 revelações tremendas acerca do caráter gracioso de Deus. Primeira lição: Deus é o Pai que espera que aprendamos com as nossas escolhas. Quem é o pai ou mãe aqui conhece o caráter do filho. Era assim também com o pai do filho pródigo. Possivelmente ele deve ter imaginado o fim daquela história. Conhecia aquele menino, sabia que ele com certeza botaria fora tudo que levou uma vida inteira para juntar. Mas o que mais chama atenção é que ele não fez nada para impedir e respeitou a vontade do filho. Deixou que aquele filho aprendesse na prática aquilo que nenhuma teoria poderia ensinar. Isso é tremendo demais na didática de Deus. É assim que Ele faz com cada um de nós. Aquela experiência era uma faca de 2 gumes. Podemos pensar, poderia fazê-lo crescer e valorizar o que deixara para trás, ou perder-se para sempre. Aprendemos aqui que esse traço do caráter de Deus mostra que Ele espera pacientemente que aprendamos com as nossas decisões. Muito embora nossas escolhas impliquem em consequências nem sempre agradáveis. Não há igreja perfeita. Aqui dentro, todos nós estamos num processo de transformação. Amém. Não há um só cristão do lado de cada eternidade que esteja pronto. Crente pronto, Deus chama. E muitas vezes a gente tem uma inclinação, sobretudo humana, idolátrica, de colocar líderes num patamar muito alto. E eu repito, estamos todos em obras. Nenhum de nós está pronto. Crente pronto, Deus escolhe. Aquele que anda longe dos caminhos do Senhor, além de chafurdar na lama, come comida de porcos, como aquele jovem. Vive na desgraça, na imundície. A Bíblia também diz em Provérbios 14:12: há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao cabo deles dá em caminhos de morte. Quando Deus é deixado de fora das nossas escolhas, o prazer se torna escravidão. As piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende.
A segunda revelação do texto é que Deus é o Pai que ama incondicionalmente, não despreza um coração quebrantado e contrito que se volta para Ele em arrependimento sincero de coração. A maior ênfase aqui não é a pecaminosidade do filho, mas o amor gracioso do pai. Foi essa lembrança do amor e da bondade daquele pai que levou aquele jovem ao arrependimento e ao perdão. Note que quando aquele moço é avistado, seu pai corre ao seu encontro. E era desonroso, naqueles dias, um homem adulto correr dentro daquela cultura. Mas aquele pai amoroso não se conteve ante a alegria de receber de volta e abraçar o filho perdido. Continue clamando por aquele seu filho, por aquela sua filha que se perdeu no caminho. E haveremos de ver a glória de Deus na situação, e eu repito, não importa do jeito que o Senhor vai fazer, glorifiquemos o nome do Senhor. A grande motivação da atitude daquele pai está no versículo 24 do contexto lido. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O versículo 7 deste capítulo diz que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Podemos imaginar o estado em que aquele rapaz se encontrava, bem como o mau cheiro que exalava. Afinal, ele cuidava de porcos. Poderia ser facilmente confundido com um dos inúmeros mendigos da Palestina, mas o seu pai o reconheceu apesar dos trapos. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos recebe de volta, apesar de nós e apesar de todos os demais pesares. Aquele pai correu na direção do filho, abraçou e beijou do jeito que estava, sujo e maltrapilho. Longe da casa do pai, somos assim, sujos e maltrapilhos. Aquele moço caiu em si, como diz o texto, e resolveu voltar para seu pai. Mas o pai já o aguardava. Não houve uma só palavra de recriminação ou acusação. Simplesmente, o pai o recebeu de volta e o acolheu com amor, exatamente como ele estava. A terceira revelação: Deus é o pai que restaura e restitui aquilo que seu filho perdeu por causa do pecado. O Senhor é o pai que respeita as nossas decisões, que nos ama apesar de nós, mas Ele também restaura a nossa vida, restituindo a dignidade perdida. Quando nos voltamos para Ele com sinceridade de coração. Eu tenho conversado com muitas mães, sobretudo mães, tanto da comunidade como de outras comunidades, e que a queixa da maioria delas é a mesma: meu filho, minha filha se afastou da comunhão da igreja. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu digo, cala a boca, porque fica aquele blá 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 no pé do ouvido. Uma dessas mães me confidenciou que a filha não conversa com ela. Eu já conversei tanto, eu já falei tanto com ela, eu já tentei tanto, eu já argumentei tanto. E aí eu repetia o meu conselho que dei a outra. Eu disse, cala essa boca, em nome de Jesus. Não tem no mundo quem aguente um blá 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 no pé do ouvido do sujeito, da sujeita. Não tem. Então aquilo que a gente não pode dizer aos filhos, a pessoas humanas, digamos ao Senhor. Ele sabe o que fazer. Ele sabe como chegar naquele coração.
E o método do Senhor é perfeito. Nada, 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 nada fica fora do prumo de Deus. Não geramos filhos para serem instrumentos nas mãos do adversário. Repito, tudo que aquele filho perdera com sua inconsequência lhe seria restituído pelo Pai. O perdão de Deus apaga as nossas transgressões e nos purifica de toda injustiça. O Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu ouvi uma vez certo pregador, daqueles antigões, dizer assim, ainda bota uma placa, é proibido pescar. É isso que o Senhor faz. O Senhor nos perdoa, zera a nossa história, reescreve essa história e faz tudo novo. O cristão verdadeiro não tem passado, porque ele é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo, absolutamente tudo, se faz e se fez novo. Jesus é a nossa única chance de recomeçar do zero. Busquemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ah, mas eu não gosto daquela igreja por isso, por aquilo outro. Isso não é da sua conta, que você não é fiscal da fazenda celestial. Estamos todos em obras. Eu repito isso 200.000 vezes. Nem está prestando. Mas eu insisto, estamos todos sendo tratados. O relacionamento nosso dentro da comunidade cristã é como se fosse aqui é como se fosse uma grande olaria de Deus. Aqui dentro nós vamos sendo tratados ao nos confrontarmos com as arestas dos nossos irmãos. É como um relacionamento conjugal. Não existe relacionamento conjugal perfeito. Não existe. E é outra área dificílima no seio da igreja. As pessoas têm uma visão muito, como é que eu posso dizer, meu Deus, muito romântica da questão do casamento. Assim como a igreja é a noiva de Cristo e está sendo tratada, dentro do casamento, os cônjuges vão sendo tratados. Ao serem expostos às diferenças de temperamentos. É cada coisa que eu escuto que só a graça de Jesus. Por isso que há tantas separações no nosso tempo. Ninguém quer investir no crescimento, no próprio crescimento através do relacionamento. Mas vamos voltar para cá para o texto. O que o Senhor deseja que aprendamos hoje? Primeira coisa, as nossas escolhas geram consequências e nem sempre agradáveis. Segundo lugar, não importa quem somos ou o que fizemos, o Senhor é o Pai amoroso e misericordioso, que espera por nós de braços abertos. Quando nos voltamos para Ele, somos acolhidos como filhos amados. Terceiro lugar, Ele perdoa nosso pecado, apaga as nossas transgressões e nos purifica de toda injustiça, zerando a nossa vida e reescrevendo a nossa história. Em quarto lugar, o Senhor é o Pai amoroso e perdoador, que restaura tudo que foi danificado em nós pelo pecado e restitui a nossa dignidade de filhos e herdeiros. O mesmo tratamento dado ao pródigo é dispensado pelo Pai Celestial a cada um dos filhos que se volta para Ele. E em último lugar, a graça maravilhosa do Pai Celestial, além de salvadora, ela é libertadora, aperfeiçoadora, firmadora, fortalecedora e fundamentadora.
A graça de Deus em nós é o nosso alicerce. Nela, portanto, devemos estar firmes, pois nada é feito fora da esfera da graça de Deus, por intermédio do Cristo. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e faça em cada um de nós os consertos que precisam ser feitos, e não são poucos, a começar de mim. Que a graça do Senhor, ela seja manifesta através dessa palavra, e que Ele possa continuar ministrando aos seus corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.